Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast Às 5, com a doutora Gaia, doutora Macedo. Então vamos para mais um bate-papo com muitas pérolas. O primeiro já foi incrível. Acho que o primeiro já deu para causar um rebuliço aí na cabeça dos empreendedores. Espero que não tenha causado cancelamentos. Com certeza não. Você tem um marketing excelente. É dela que você não entendeu. Pois é, fica aí a dica. Fica a dica, Lógica Brand. Então hoje nós vamos falar sobre algo que você aí com certeza tem como uma dorzinha no seu coração se você é empreendedor, que é escalabilidade do seu negócio. Então eu já vou virar aqui para vocês e perguntar o que é essa famosa escalabilidade. E aí, Bianca? Então, eu entendo por escala de negócio é quando você já está com a sua empresa madura, ela está vendendo, mas você quer potencializar o crescimento dela. Então, o que você quer fazer? Você quer colocar ela numa produção em larga escala. Você quer ampliar os negócios da sua empresa. Ou seja, aumentar ainda mais a quantidade de clientes. E para isso, ao meu ver, você precisa utilizar de algumas técnicas que é o que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Então vamos começar falando dessas técnicas. O que vocês acreditam que é o essencial para a pessoa começar a aplicar de fato a escalabilidade no negócio dela? Atendimento ao cliente. Isso tem gritado dentro da nossa empresa e dentro das visitas que a gente faz, né? Porque a gente trabalha com gestão jurídica. Então a gente trabalha literalmente olhando a empresa com um binóculo por dentro. E o que eu tenho visto, não só como consumidora, mas também como gestora, como empresária, é o quanto nós, e eu trago essa responsabilidade para todo aquilo que é empreendedor, temos pecado no atendimento. A gente fala muito de alta performance, né? A sociedade, as redes sociais, os vídeos que a gente vê, os podcasts que a gente vê de alta performance e buscando tão somente o resultado. E alta performance é treinar duro, treinar pesado, treinar todos os dias. E quando eu faço isso dessa forma extensa e intensa, como eu estou atendendo mal o cliente final? Então, como eu vou escalar? Porque para você falar de escalagem de resultado numa empresa, você está falando de lucro, você está falando de lucratividade, você está falando de desempenho, você está falando de mais dinheiro. E como eu não vou atender bem o meu cliente? Às vezes eu acho que as pessoas estão com uma necessidade de atender a quantidade e não ter uma qualidade. E o problema é que se eu atender a quantidade, eu só vendo na Páscoa, só vendo no Natal, só vendo no Dia das Mães e só vendo na época que é pré-recesso. E os outros meses do ano. Viu-se aí agora no Rio de Janeiro o povo ensandecido porque a gente tinha o feriado do G20, era como se a gente tivesse perdido o ano inteiro. Mas provavelmente eram aquelas pessoas e empresários que deixaram muitas coisas somente para uma época do ano. E se você só quiser vender em uma época do ano, desculpa, você não vai vender em nenhuma época do ano. É claro que a gente tem os ápices sazonais de determinadas áreas. Se eu tenho uma empresa de chocolate, eu vou vender muito na Páscoa, eu vou vender muito no Natal, eu vou vender muito em épocas. Mas durante os outros dias do ano, eu tenho que vender, porque se eu não vender, eu não consigo me sustentar. E eu acredito muito que essa escalada de negócios está muito ligada ao meu potencial de atendimento. Quando eu atendo bem, eu atendo 3, 4, 5, 6 vezes. Quando eu atendo mal, eu atendo uma vez. E se eu fiz dinheiro uma vez, eu não vou ter dinheiro para as próximas. E ao longo prazo, isso vai terminar com a minha atividade empresarial. Porque atender bem o cliente volta. E o cliente não volta sozinho. Ele traz um amigo, ele traz a amiga, ele fala bem de você por onde ele passa. O boca a boca ainda é a melhor estratégia num negócio com escalabilidade. Uma outra coisa também são as ferramentas. Você se utiliza de ferramentas de gestão? Eu puxo isso para o meu lado, para a parte de inovação tecnológica. Hoje nós temos softwares, plataformas que te auxiliam e te facilitam na gestão do seu negócio. Ferramenta não é dinheiro desperdiçado.
Ferramenta dentro da sua empresa é um investimento. Você ganha tempo, você entrega um serviço de qualidade, o seu time trabalha de forma saudável, porque muitas das vezes existem tarefas que aquela ferramenta vai auxiliar o colaborador. Então, se utilizar de ferramentas tecnológicas hoje dentro da tua empresa, faz você ganhar uma escala aí que o céu é o limite. E o mais legal é que isso é cotidiano. Eu já fui em lugares que eu não amei a comida, mas eu gostei tanto do atendimento que eu voltei. Que loucura. Você vai num lugar para você se alimentar e não é a coisa que você mais ama, é a comida necessariamente. É o atendimento. Às vezes, quem vende mais é quem tem o melhor atendimento e não quem tem o melhor produto. Eu já fiz coisas até de beleza com profissionais durante muitos anos que eu sabia que tinha uma técnica que era menor tempo, que tinha uma técnica que era melhor e tinha maior durabilidade, mas o atendimento ele me ganhava. O atendimento ele me deixou lá e me fez, inclusive, fazer o famoso boca a boca. Gente, o digital ainda é boca a boca. Na verdade, você tem um reel de uma amiga que compartilhou, aí você entra ali para saber o que ela tá fazendo, daqui a pouco você tá seguindo, aí você faz um repost e desse repost outra pessoa segue, não deixou de ser o boca a boca virtual. As pessoas acabaram achando que com cartão digital, com Instagram, com as redes sociais, não tem mais o boca a boca. O boca a boca tá aí, só não vê quem quer. Ou quem não quer, né, na verdade. Exatamente. Outra coisa super importante também é a gestão contábil da sua empresa. Por quê? Porque quando você já está numa produção em larga escala, às vezes o tipo societário da sua empresa, ela não corresponde mais à realidade dela. É verdade. Então, a gestão contábil e fiscal, nesse momento, ela é de extrema importância. O empresário que ele já está num patamar aonde ele tem filiais no país inteiro ou até mesmo filiais internacional, ele precisa enxergar a realidade societária, tributária da sua empresa para saber: eu estou tendo uma gestão eficiente? Porque senão, aquela velha história, eu só pago ao fisco, o fisco só me tributa, eu só perco dinheiro para o fisco, se torna uma premissa verdadeira. E ter essa gestão contábil, essa gestão administrativa é muito importante até para saber quando comprar mais insumos, quando produzir menos. Às vezes você tem ali uma pessoa que trabalha numa pequena papelaria. Ela precisa entender quanto ela precisa ter de insumo. A gente passou aí agora Black Friday. O pequeno fornecedor pegou uma encomenda gigantesca. Se ele der 30%, 40% de desconto, ele não sobrevive. No terceiro mês, ele acabou de abrir a empresa e ele vai fechar. E a gente precisa parar com essa máxima de que quanto mais eu tenho, mais dinheiro fica comigo. O empreendedor, ele tem que entender que em um determinado momento ele vai ficar sem salário se ele tiver que contratar outra pessoa. Porque se a gente está falando de escalar resultados, a gente está falando de contratação. É muito importante. Para mim, isso que a Bianca falou sobre a questão do método, do software, do tipo de mecanismo que você vai utilizar. Como eu falei, do atendimento tem gritado dentro de mim, mas eu entender que contratar um prestador de serviço para trabalhar mais é mais cliente, mais resultado e mais dinheiro. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu falei com uma cliente que ela precisava de uma administradora e ela falou que realmente ela precisava. Eu trouxe aquela prestadora de serviço, que era uma associada, ela analisou e o esposo dela falou assim: não precisa, eu mesmo vou fazer bricolagem, faço em casa. Passaram-se 5 anos, ela aumentou o número de clientes dela, ela aumentou o número de valores que ela recebe no caixa dela, mas ela continua com as mesmas queixas, ela continua sem dinheiro para fazer as mesmas coisas. Por quê? O que está faltando? É investir em profissionais, é entender que ela pagar mais 2, 3, 4 salários a mais por mês, ela não vai deixar de lucrar, porque ela vai deixar de ganhar naquele mês, mas daqui a 6, 8 meses, porque escalar é longo prazo, escalar não é curto prazo. Vou vender um curso agora que eu te ajudo a escalar em 20 dias. É o quê? Para fazer Natal, né? Você vai fazer um produto para o Natal e em janeiro você volta a ser o que você era antes. Como eu era antes de te conhecer. Voltei para o mesmo lugar. Perfeito. Perfeito.
E aí, quando a gente está falando sobre escalabilidade, a gente até falou muito sobre essa questão do boca a boca, que a gente pode até chamar quase que de dedo a dedo, né? E tem uma coisa de que o boca a boca, ele é muito mais qualificado do que um compartilhamento. Porque se eu chego para a Bianca e falo, Bianca, eu fui numa massoterapeuta que você vai amar, você precisa... Isso tem muito mais poder. A Bianca vai. Ela vai procurar essa massoterapeuta. Exatamente. E aí, entrando nessa questão, qual que é a importância do marketing nesse momento de expansão do negócio? O marketing, ele é emoção. Eu entendo que o negócio, o produto ou serviço sem o marketing, ele ainda é um pouco frio. Quando você coloca um marketing nele, você consegue passar a emoção naquele serviço ou naquele produto. Então, ele vai ajudar você a usar atributos emocionais que é justamente para o quê? Para convencer o cliente a adquirir ou comprar, né? Ou utilizar aquele serviço que você está oferecendo. Marketing é alcance. Marketing é você literalmente ter um braço que estenda você para o seu consumidor final, aonde você não encontraria sozinho sem o marketing. Hoje uma empresa, hoje um empreendedor, hoje um negócio que ele não está preparado para investir em marketing, ele não está preparado para entrar no mercado. O mercado é cruel, o mercado é insano e principalmente o mercado onde existe um oceano azul, ele precisa do marketing. Você sozinho, você não vai chegar. Ou talvez até chegue, mas quando chegar lá, você está precisando de aparelho, né? Respirador, desfibrilador, respira, acorda. Exatamente isso. As indústrias farmacêuticas, por exemplo, são as empresas que mais investem em marketing. Elas colocam os propagandistas para irem aonde? Apresentar o produto aos médicos. Para passar a emoção e para justamente alcançar aqueles que vão poder comprar ou oferecer o serviço deles. Então, eles emocionam para poder alcançar, ter o alcance que a doutora Gaia falou. A gente teve agora, falando de farmacêuticas, nos últimos 3 anos, no último triênio, a gente teve uma farmacêutica que não era assim tão conhecida no mercado popular e ele investiu pesado em marketing, em marketing digital, em marketing boca a boca, em marketing nas farmácias e não era na área da medicina e hoje todo mundo tem um brilho labial dele para falar. Todo mundo tem um brilho labial dele para falar. Todo mundo que nem usa. Eu nem costumo usar brilho labial. E eu comprei um na época do boom. Por quê? Você acaba sendo influenciado. Você quer entender o que está acontecendo. E é claro que se o produto for bom, você vai comprar, vai ter o boom e vai se manter. Por que vai se manter? Porque o produto é bom. E aí ele alcançou. Sem o marketing você não tem uma escalabilidade tão grande quanto as pessoas querem alardear aí. Perfeito. Quais são os cuidados jurídicos que a gente precisa ter para a gente, por exemplo, não dar um passo maior do que a nossa perna alcança e quebrar a cara na parte jurídica mesmo da empresa? Quais são os cuidados que eu preciso ter para poder fazer esse passo? Bom, eu acho que quando você tem um planejamento estratégico e um bom contrato, seja com fornecedores, seja com o seu time de trabalho, né, um contrato de trabalho muito bem ali definido, como, por exemplo, jornada de trabalho. Quando você está com uma empresa que ela está com uma produção em larga escala, como eu falei, quando a venda ela está acontecendo aí de forma sobrenatural, vamos dizer assim, como que está a jornada de trabalho dos seus colaboradores? Se você não tiver cláusulas muito bem também definidas em convenção coletiva, em acordo coletivo, algo vai fragilizar. E aí você vai estar deixando frágil o capital mais importante da tua empresa, que é o teu colaborador. Sendo muito objetivo, é isso que a Bianca falou. Contrato. Segurança é contrato.
eu costumo usar a máxima de não faça apenas contratos, mas faça alianças. E tem a ver com isso que ela está falando, da jornada de trabalho. Mas você não pode falar em segurança sem contrato. Você não pode falar em escalabilidade sem marketing. Você não pode falar em segurança sem contrato. Eu vou falar isso várias vezes. E a gente precisa entender. As pessoas, outro dia, a Bianca falou uma coisa que eu vou até compartilhar aqui, uma fofoca engraçada. Um cliente nosso estava disposto a dar no outro dia, salvo engano, 100, 150 mil para comprar um imóvel. Era um sinal e ele ia comprar esse imóvel 150 mil. E eu acho muito dinheiro. A Bianca também acha muito dinheiro. E claro que ele não ia dar os 150 mil, acho que ele ia dar, sei lá, 80 mil reais. E a Bianca falou, meu Deus, mas ele já ia dar esse valor, e aí ele estava procurando um escritório para ver se a gente podia fazer um atendimento de emergência para o dia seguinte. E a Bianca falou, olha, eu tenho no meu carrinho da Shein, um monte de coisa que eu ainda não fechei, porque eu estou analisando as coisas. Mas os clientes têm o hábito de ir lá comprar, vender e simplesmente na hora da emoção. Porque venda é emoção. Mas se você não tiver segurança, você vai se lascar naquela emoção. Você vai voltar bem machucado. E às vezes o curativo é pior do que mertiolate. Pode ser uma cirurgia, né? Pode estar com algum membro exposto. Forte, hein? E quando a gente fala, vocês falaram muito sobre a questão do capital intelectual, sobre as contratações. O que vocês acham, assim, mais importante e negociável na hora de fazer uma boa contratação? Entrevista. A gente ama fazer entrevista. Inclusive é engraçado, porque quem estiver assistindo esse podcast e já fez algum processo seletivo na nossa empresa, sabe que a primeira coisa que as pessoas fazem é se assustar. Porque elas encontram a pessoa que está fazendo a gestão de recursos humanos, a diretoria administrativa, e elas sempre encontram uma das sócias ou as duas. A gente não leva os 4 sócios também, que eu acho que era muita coisa, né? Mas a gente leva. A Bianca às vezes fala, não vou entrar, mas ela acaba entrando. Eu falo também que não precisa entrar, mas acaba entrando, porque eu acho admirável pessoas que não têm um processo seletivo orgânico de não apenas analisar um currículo, mas de você analisar o humano. É claro que, se eu estiver falando de uma multinacional que contrata 500, 600 pessoas mês, ele não vai conseguir o dono da empresa, até porque provavelmente é uma sociedade anônima. Mas eu estou falando de negócios onde você tem 100 colaboradores, 50 colaboradores. Desculpa, você não tem tempo para fazer uma entrevista? Ou colocar alguém de extrema confiança sua, que vai saber o que responderia? E não é para pergunta do tipo, quem descobriu a América? Ou quem é o presidente do país? São coisas como, qual é o filme que você gosta de ver? Se você fosse agora convidado para trabalhar nos Estados Unidos, o que te impediria? Né? Tô dando só um spoilerzinho aqui de coisas que parecem bobas, teste psicotécnico, mas para você entender o caráter da pessoa. Porque às vezes você quer que a pessoa faça ali um trabalho, como a Bianca fala, estrita a letra da lei, que ela não dê jeitinho, que ela não vá para um lado, vá para o outro, mas ele não sabe o que o gestor da empresa dele pensa sobre isso. Ele tem que entender no primeiro momento o que ele vai ter que fazer, não é só a função, mas como ela gostaria que eu respondesse. Os meus colaboradores, as minhas colaboradoras, elas sabem que eu gostaria que respondesse daquela maneira, ou que eu não gostaria que falasse daquele jeito com o meu cliente. Mas para eu ter um colaborador que seja essa identidade, que tenha essa transmissão, eu preciso conhecê-lo. Eu não vou poder saber o nome de todo mundo. Eu, por exemplo, não gravo o nome, eu gravo a memória fotográfica, eu gravo a cara da pessoa, eu erro o nome. Mas eu preciso saber que aquela pessoa trabalha na minha empresa, porque senão ela vai entrar um dia ali e eu vou falar, gente, o que está fazendo aqui? Eu acredito que isso não dá muito certo. E eu vejo que a gente tem aí uma sazonalidade na contratação. Você vai num dia numa empresa, no outro dia a pessoa já não está lá e é menos de um mês. Ou a pessoa sai e você nem soube que ela saiu, estava de aviso prévio te atendendo.